Quem sou eu? Essa é uma pergunta filosófica. Para que existo? Nós estamos aí 75% do nosso ano corrido já. Só temos um quarto pela frente nesses últimos 3 meses de 2025. É importante nesse período pegar um fôlego, porque alguns talvez estejam um pouco cansados, alguns precisam de um renovo de Deus. Nós pensando nesta fase do ano, uma equipe ministerial, nós pensamos em trabalhar essa temática, renove a sua alma no divã de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, renove a sua alma no divã de Deus. Faz essa recomendação para essa pessoa. É sabido que Sigmund Freud, na verdade o pessoal fala Freud, escreve-se Freud e a pronúncia adequada seria Freud. Dizem que entre 1856, que foi a existência desse médico neurologista austríaco, ele viveu entre 1856 até 1939, e ele é considerado o pai da psicanálise. Mas é interessante que ele criou esse móvel aqui chamado divã, que é este que está ali na nossa tela, que fala e anuncia a série. E ele usava esse divã no seu consultório lá em Viena, na Áustria. E um dia, um dos seus primeiros pacientes ficou incomodado com essa prática e perguntou para ele: doutor, por que eu preciso ficar deitado aqui sem olhar para o Senhor? E o doutor Freud respondeu com simplicidade: porque eu não quero que a minha presença o distraia, eu quero que as suas palavras venham de dentro de você. Na verdade, o paciente percebeu com o tempo que, deitado no divã, ele conseguia se abrir mais profundamente. E se tornou o símbolo universal da terapia. No relacionamento com Deus, nós precisamos, em alguns momentos, de divã. Por isso que nós vamos pensar um pouquinho nisto. Porque quando falamos de divã, nós fazemos uma analogia, divã de Deus, aos salmos. Porque muitos salmos, eles vão refletir a relação de uma pessoa com a alma inquieta e precisando de uma restauração, uma renovação de Deus. Por isso é muito comum você encontrar salmos desse estilo aqui. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Rei meu e Deus meu. É interessante que, semelhante a esse salmo, nós vamos encontrar vários deles. Bom, os salmos, na verdade, é muito querido pelos cristãos. Porque os salmos parece que eles comunicam de forma muito mais apropriada com a minha vida e com a sua. Porque os salmos refletem situações difíceis que o autor estava vivendo e ele expõe isso em orações, em lamentos. Os salmos, então, são isso. Louvor de adoração, são poesias, são consolos, são confiança, palavras de esperança, declarações de fé, são experiências com Deus. E o livro da alma, diria que os salmos é o livro da alma, que reflete uma alma aflita. Na verdade, alguns já disseram que existem 3 tipos de salmos relacionados com a alma. Primeiro, aquele grupo de salmos que louva a Deus, a alma louva a Deus. O segundo, a alma busca a Deus. E o terceiro grupo é a alma sofre e clama por Deus, por uma intervenção do Senhor. Nós estamos hoje pensando no Salmo 27, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, nós vamos ler juntos, e permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu vou discorrer nesses 14 versículos desse Salmo, e eu queria que você acompanhasse, porque tem muita coisa linda que Davi, abrindo a sua alma no divã de Deus, ele consegue esclarecer a mim e a você o que é importante para que a sua alma seja renovada no divã de Deus. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha.
Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face e não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio e não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e se minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. E não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra inspirada, a nós hoje revelada, e a tua iluminação esteja presente, Espírito Santo, para clarear e fazer a aplicação da tua palavra ao coração de cada um que aqui está nesta noite. Eu peço assim o teu ministrar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 27 é um lindo salmo de Davi que mistura a confiança em Deus com um clamor em meio à adversidade. Alguns exploram até nesse salmo a questão do medo, das fobias, do medo que precisa ser tratado em nós. Mas duas possibilidades aqui: talvez ele estava sendo perseguido pelo próprio Saul, ou de fato ele estava no meio de uma guerra e os inimigos à sua espreita. Pelo menos o texto declara isso de forma mais aberta. Mas Davi, como gente e pessoa de carne e osso humana como você e eu, ele sentia um medo, ele tinha momentos de solidão e ele também tinha necessidade de buscar socorro e refúgio em alguém. Só que ele se dirige a Deus. Ele não esconde a sua vulnerabilidade. E é importante até, querido, que você entenda que mesmo sendo filho de Deus, você é vulnerável, você é exposto. E sem o Senhor, você nada é. E você precisa do refúgio, do reforço, da força de Deus. Então o Salmo de 27, ele é um divã porque ele renova a alma, acontecendo diante das minhas ansiedades e medos e fobias e lutas para a presença de Deus. Portanto, renove a sua alma renove a sua alma no divã de Deus, buscando a presença dEle, a presença do Senhor. Veja que no versículo 8 parece que a temática do Salmo é definida. Uma coisa, ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deu um estalo dentro de mim. Uma coisa que sempre está trazendo à minha memória uma necessidade que eu tenho. É de buscar a tua presença. Eu tenho que recorrer sempre ao Senhor. O verbo buscar na língua hebraica parece que é algo intencional, forte, é requerer, é desejar de forma ardente, é procurar a face, é demandar, inquirir. Não é algo assim muito tranquilo, é algo intenso. E na verdade é esta a ideia que Davi transmite nesse salmo. E tem algumas coisas que a gente aprende com Davi nesse salmo e a gente vai perceber esses seus sentimentos expostos aqui. Então, em primeiro lugar, renove a sua alma no divã de Deus, buscando a sua presença, e reconheça quem Deus é. Diga para a pessoa que está ao seu lado, reconheça quem Deus é. Davi, ele começa no versículo 1 dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Ele tem assim, de forma muito nítida e clara, quem Deus representa para ele. Quando você faz uma pesquisa das 14 vezes que aparece a palavra Senhor ou Deus aí no texto de Salmo 27, 13 vezes é a palavra Javé ou Yehová ou Yavé. Apenas uma, a do versículo 9, é que vem o nome de Deus Elohim. Nós temos vários outros nomes de Deus, inclusive alguns sempre justapostos com Jeová. Jeová de Sedquenu, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Então tem vários nomes compostos de Deus, mas é interessante que o nome Elohim para Deus é o nome do
Criador, supremo e soberano. E ele só usa uma vez. Mas o nome Javé, ou Jeová, ou Yavé, é um nome de aliança, é um nome de mais relacionamento e intimidade. E ele usa 13 vezes o Jeová aqui. Ele está dizendo desse Deus que é aliançado comigo, é um Deus que eu tenho um compromisso. Então, você tem que ter noção de quem Deus é, quem Deus representa para a sua vida, se você quiser buscar a sua presença. Agora, para Davi, ele faz algumas declarações. O Senhor é minha luz, isso representa para ele que o Senhor ilumina toda a obscuridade da minha vida. O Senhor ilumina o meu caminho que está nas trevas. O Senhor ilumina e dissipa todas as trevas da minha história. O Senhor é aquele que derrama luz nas nossas trevas. O Salmo 18 também é um salmo de Davi, e ele diz assim: porque o Senhor faz resplandecer a minha lâmpada, e o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Há uma testificação com a presença de Jesus, o Messias, na história, porque João está fazendo uma declaração acerca do Messias, e ele fala de João Batista, dizendo assim: João Batista não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz, que é o Messias, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então Jesus é a luz do mundo, e Davi já tinha uma experiência desse Messias, que é a minha luz, aquele que resplandece nas minhas trevas. E se ele é a minha luz, de quem terei medo? Mas ele continua sobre quem Deus é para ele, dizendo: o Senhor é a minha salvação. Imagina você num mundo perdido, atordoado, com valores morais em decadência, com sistemas corrompidos, seja de todo tipo, econômico, político, judiciário, em uma sociedade muito falida e entrega a sua própria sorte. Eu posso dizer: Senhor, Tu és a minha salvação. Eu não tenho salvação no governo, eu não tenho salvação nas pessoas, eu não tenho salvação nos sistemas, eu tenho salvação no Senhor. O Senhor é a minha salvação. E Davi era o próprio rei. Então ele tinha esta convicção de que Deus para ele era a resposta, era a fonte de libertação, de vitória e de esperança. Por isso que ele também menciona no Salmo 62, dizendo: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação. É dele. Você está esperando a sua salvação numa oportunidade de emprego, você está esperando a sua salvação numa propriedade que você vai comprar, você está esperando a sua salvação numa oportunidade qualquer na sua história. Mas para Davi e para o verdadeiro cristão, a salvação é em Deus, e é nele que você tem que se estribar e confiar. Mas se Deus é minha salvação, portanto, de quem eu vou ter medo? Mas ele não para: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. E no versículo 1 ainda ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Isso implica dizer que o Senhor é o meu lugar de segurança e de proteção. Você pensa que o seu condomínio é protegido? Você pensa que a casa onde você está é protegida? Você pensa que os seus recursos estão numa instituição bancária segura? Mas eu quero dizer para você que a fortaleza da minha vida é Deus, da sua vida deve ser Deus, porque Ele representa força e estabilidade, e Ele é a minha confiança pessoal. Ele é o nosso domo de ferro. Você imagina se Israel não tivesse esse sistema antimíssil móvel desenvolvido? E tem gente até cristã que queria que Israel fosse eliminado. E meu irmão, você está equivocado. Se você é um crente de Jesus, você tem que orar pela paz de Israel. E é dali que veio a graça de Cristo. E Jesus é judeu. E dele veio a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego, depois do gentio. Deus é o domo de ferro dos seus filhos, Ele é a fortaleza da minha vida. E o texto diz no versículo 5, continua essa afirmação: Ele me ocultará no seu pavilhão, e Ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, e Ele me porá no recôndito do seu tabernáculo. Que palavras profundas! Ocultar significa que Ele vai me esconder, Ele vai me guardar no seu pavilhão, quer dizer, no seu abrigo, no esconderijo da sua alma. No recôndito significa o refúgio, o lugar secreto, o bunker divino. O Senhor faz isso do seu tabernáculo, da sua tenda, da sua casa, do seu lar, do seu santuário. Ele faz a minha habitação, e Ele elevar-me-á, erguerá, suspenderá, levantará, exaltará. A rocha é um símbolo de segurança, de firmeza, proteção e estabilidade. E ele diz então: o Senhor é minha luz e a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? A quem temerei? Mas no versículo 4 ele
mostra ainda quem Deus é para ele, porque ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aqui tem uma coisa que Deus é para ele: Deus é inspiração para Davi. Deus deve ser sempre a minha e a sua inspiração. E ele diz: uma coisa eu vou fazer. Quer dizer que há um foco concentrado em Davi, de pedir, de buscar, de sempre estar se relacionando com seu Deus no seu templo, na sua morada, naquilo que representa a presença dele. E quando você para contemplar a criação de Deus, você fala: a beleza da sua majestade, a beleza do Senhor. Quão magnífico é em toda a terra a tua glória, diz as Escrituras. É tão lindo o amanhecer, mas é tão lindo o entardecer. É tão bom ouvir o sabiá, é tão bom ouvir mesmo os pardais. E ele diz no Salmo 84: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e eu, Senhor, encontrei os teus altares, porque o Senhor é a minha inspiração. E eu paro no teu santuário para contemplar a tua beleza e ainda meditar no seu templo. Agora, no versículo 10, diz assim: se meu pai, se minha mãe me abandonar ou me desamparar, o Senhor vai me acolher. Para mim, Davi deixou muito nítido que Deus é a companhia presente, que não abandona, que não deixa a gente na mão. Esses dias atrás nós estávamos numa reunião com os funcionários e os pastores e os colaboradores aqui da igreja, e foi feita uma dinâmica para as pessoas fazerem em uma linha cronológica principais eventos da sua vida. Achei interessante porque uma das colaboradoras, eu estava no grupo dela, e ela fez um evento muito ruim. Ela falou: o primeiro evento na minha história que foi muito marcante é que os meus pais me abandonaram. E ela começou a chorar, porque essa sensação, ela é horrível. A sensação de abandono, de desprezo, de rejeição. E Davi talvez pensou numa possibilidade assim, porque alguns de nós em algum momento já devem ter enfrentado o abandono de um cônjuge, abandono de um filho, abandono de um pai, de uma mãe, abandono de um amigo que te deixou você na mão. Mas esse texto traz essa convicção que Deus é para mim a minha companhia, porque se esses caras falharem comigo, Deus não me abandona, Ele nunca me desampara e Ele sempre me acolhe. Esta é a ideia. É o Senhor que presta socorro, que dá assistência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Senhor não me abandona. Eis que estou convosco todos os dias. Moisés diz que a presença do Senhor irá com você e eu te darei descanso. Davi teve as suas experiências com Deus sobre quem Deus é. A pergunta é: quem Deus é para você? O Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a minha inspiração, o Senhor é a minha companhia. Davi diz aqui, esse é o Deus que ele tem. Se você tiver escoltado, amparado, definido nesse Deus, sua vida será uma bênção. Em segundo lugar, renove a sua alma no divã de Deus, reconhecendo quem Deus é, mas também enfrentando as contrariedades com realismo. E aqui presta atenção, porque são 14 versículos nesse salmo. Dos 14, 5 falam de adversidades. Isso equivale a dizer que 35% da vida de Davi tinha encrenca. 35% da nossa vida tem dia ruim, tem dia mau. E ele descreve quais são essas contrariedades. E eu queria que você acompanhasse comigo, porque as contrariedades são situações desfavoráveis, são resistências e oposições, são as adversidades que a gente enfrenta na vida e você não tem isenção alguma. Você vai enfrentar essas contrariedades. Primeira delas, ele menciona no versículo 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, na sua história, na sua vida, vão surgir pessoas assim, pessoas que fazem mal. Malfeitores são gente ruim, gente perversa, gente má, gente que causa dano, que age maldosamente, gente que vem para destruir. É algo proposital, intencional, é uma tentativa real de causar dano, de prejudicar você. Isso acontece em trabalho, isso acontece às vezes na vizinhança, isso acontece em condomínio, brigas entre condôminos por situações, gente que vem com objetivos ruins, ameaças e perseguição.
gente opressora, situações de dificuldades e que causam em você apertos e estreiteza. É tão ruim, de vez em quando a gente escuta algumas histórias, meio num bobo de Deus, que um irmãozinho foi ajudar outro irmão e foi ser avalista, e outro cara que era o vendedor não pagou e agora vai cobrar do fiador, e esse fiador tem uma outra situação contra a família e um embolo tão grande, e aquela pessoa que devia, que tem um compromisso, tem até condições de ajustar a situação, mas ele deixa o outro, que é fiador, se lascar. Cara, é estranho isso, mas Davi está dizendo, tem gente assim. Tem gente, conforme o texto bíblico, esses opressores, eles é que tropeçam e caem. Porque, queridos, pode olhar, você que já tem a sua idade de 60 para cima, como que eu, você vai perceber que já muita coisa na vida e na história, você percebe que essas pessoas que tentam mal, eles que vão tropeçar e caem. Eu já vi na história mesmo eclesiástica, pastoral, de cuidado de pessoas, gente que se levanta, gente rebelde, gente que... eles é que tropeçaram e caem. E não estão, e como faz? Ficaram na história, porque esse texto declara isso, mostra a inversão divina na situação. Quem pretendia causar mal é aquele que vai sofrer a queda. E agora Davi diz, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E é interessante que de vez em quando a gente encontra com gente assim, que já te desejou mal, e você se depara com ela, e você cumprimenta normal, mas essa pessoa está num nível bem diferente do seu, porque você fala, o Senhor ergue a minha cabeça, porque na cultura hebraica, erguer a cabeça é sinal de dignidade restaurada, de confiança e de vitória. Agora a pessoa abatida, ela anda de cabeça baixa. Deus é quem ergue a nossa cabeça, Deus é quem restaura a honra. Não é você que vai ganhar por seus próprios esforços e méritos, mas é Deus que coloca o justo em posição de vitória sobre os inimigos. E Deus é quem eleva os seus filhos, tanto espiritualmente como moralmente. Deus é quem te coloca no lugar alto, segura onde o inimigo não alcança. Então, diante desse Deus, o que compete ao salmista, oferecerei sacrifício de júbilo, vou adorar, vou glorificar, vou estar na tua casa para adorar o Senhor. Mas ele não para, continua as contrariedades, porque no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim e estoure contra a minha guerra, então ele mostra que tem ameaça. E você imagina no mundo daquela época, você estar aqui perto, vamos imaginar essa cidade, de repente nós começamos a receber inimigos em todas as nossas fronteiras da cidade e querendo invadir a sua cidade. E você sabe que esse exército está chegando para detonar. Então era essa sensação de Davi. Mas ele diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, estão ali para me destruir. Ele diz que não vai se atemorizar o seu coração, porque eu terei confiança em Deus. Eu gosto muito dos ainda que da Bíblia. Ainda que a terra se transtorne, Salmo 46. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu vou confiar no meu Senhor. Esta é a ideia de enfrentar a realidade, as contrariedades com realismo. Essa é a ideia de você enfrentar o seu inimigo, a guerra, os opressores. Mas ele continua aqui, tem mais gente por aí. Eu gosto muito de uma experiência que Davi teve. Certa vez, ele estava com seus homens sendo perseguido por Saul. De repente eles ficam num lugar literalmente bifurcado, onde eles não podiam mais, tinham lugar para sair. Então Saul ia com seus homens atacar Davi e os seus homens. De repente chega um mensageiro e diz, Saul, a sua cidade está sendo ameaçada por um inimigo tal. E Saul deixa Davi, e naquele dia Davi louva ao Senhor e diz, esse lugar se chama Pedra de Escape, porque Deus providenciou. Então ainda que um exército se levante contra mim e estoure contra a minha guerra, todavia eu confiarei no meu Senhor. A pedra de escape foi uma solução que Deus deu para Davi por conta desta confiança, e é o que Deus dá para você. Mas no versículo 5 ele diz, a contrariedade que eu enfrento também é o dia da adversidade, o dia mau, porque no versículo diz, no dia da adversidade o Senhor me ocultará no seu pavilhão.
nos momentos ruins da vida, nas dificuldades, nas situações desagradáveis, nas tristezas, no luto, na aflição, na miséria, na enfermidade, na calamidade, no que for, o Senhor vai me proteger. Interessante que Deus não te livra da adversidade, mas Ele te livra na adversidade. Deus não te livra do dia mal, mas Ele te livra no dia mal. Essa é a experiência que Davi tem, mas saiba, é fato, é real. O dia mal existe e ele bate na porta de todos nós. Mas o Senhor está comigo. E nessa lista de contrariedades, eu fecho com o versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que só respiram crueldade. Então ele faz outra lista aqui de contrariedades. Os adversários são os opressores que a gente já viu. As falsas testemunhas são língua mentirosa, enganadora, fraudulenta. Engraçado que essa semana mesmo eu passava por aquele texto da vinha de Nabote. O rei Acabe, ele queria aquela vinha e ele falou com a sua mulher malévola chamada Jezabel. E por que você está triste, Acabe? Porque eu não consegui pegar a vinha do Nabote. Mas como? E ela pega, arma toda uma situação, levanta falsas testemunhas, acusa Nabote, eles apedrejam Nabote e Acabe fica com a vinha. Usou falsa testemunha. Meu irmão, isso acontece nas demandas judiciais, nas demandas profissionais, e a gente vê isso todo dia acontecendo, gente falsa sendo levantada. Mas ele diz que essas pessoas falsas testemunhas, que só respiram crueldade, se levantam contra nós. E o que eu faço? O que eu faço com gente que se opõe, com gente que fala mal, com gente que denigra a imagem, com gente que publica fake, com gente que se levanta não para ajudar, mas para tirar o tapete e para deixar você no chão. Nessas situações, Davi diz, a minha solução é clamar para Deus. Clamar pelo cuidado do Senhor, e ele faz isso. Não, Deus, não me deixes à vontade dos meus adversários, que eles não tenham a liberdade de tripudiar minha vida, de fazer o que quiserem. Não permita, Deus, que o inimigo tenha domínio sobre a gente. Senhor, não deixe, nós temos que clamar pelo nosso país. Por favor, Deus, não deixe que o mal prevaleça, nem que o inimigo dite o meu destino. Mas, meu amigo, se você quiser renovar a sua alma no divã de Deus, você tem que buscar a presença dele, sabendo quem Deus é, e enfrentando a segunda, terça, quarta, quinta e o dia a dia com muito realismo. Porque o dia mal vem, os adversários vêm, as contrariedades surgem, mas você tem que olhar para o monte e o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Terceiro lugar, renove a sua alma no divã de Deus, buscando a sua presença. Como faço isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, cultive hábitos piedosos. O que é isso? Davi mostra. No texto, Davi mostra alguns exemplos de disciplinas espirituais e de hábitos piedosos, tais como oração, comunhão, contemplação, meditação, louvor e adoração e dependência. Meu irmão, se você quer renovar a sua alma, busque a presença de Deus praticando hábitos piedosos. Dedique-se à oração. Meu irmão, não tem uma ferramenta, não tem uma estratégia melhor do que você lançar. Os salmos são orações. Não permita, Deus, até quando os inimigos vão prevalecer sobre a minha vida? E ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor, é oração como petição, ele pede. Oração como busca, depois eu peço e buscarei. E oração como clamor, o versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Porque a palavra clamar é isso, é uma oração insistente, é um grito, é uma clamar, falar em voz alta, é um pedido de compaixão de Deus. Então, meu amigo, se você quiser ser tratado no divã de Deus, buscando a sua presença, um caminho do hábito piedoso é a oração, mas ele também menciona a comunhão, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E Davi coloca isso como foco. Meu querido, nessa igreja você sempre vai ouvir aqui a importância do valor da comunhão, da comunidade dos discípulos. Não tem como viver a fé cristã isoladamente.
No céu vai a multidão dos santos. A comunidade dos discípulos é onde a gente se acotovela com as pessoas e a gente percebe, eu aprendo muito com as pessoas. Essa semana teve uma irmã que foi inaugurar a sua casa e ela fez menção. Aprendi isso no mutirão na igreja, porque se a igreja não tem muitos recursos, mas eles começam a fazer as coisas por etapas, vamos fazer o muro, então a gente faz. Por que eu não posso? E sexta-feira ela estava com a rede Mais 30, celebrando com alegria que Deus permitiu ela inaugurar o seu cantinho, a sua casinha. Ela aprendeu isso na comunhão. Eu estava essa semana recebendo um vídeo da nossa neta, estava no carro com o João Gabriel e cantando uma música, e ela cantando e adorando a Deus. Onde é que ela aprendeu isso? Na comunhão, na igreja, no povo de Deus. E ela louvando a Deus dentro da sua cadeirinha no carro, a música tocando no carro, e ela louvando, falei, louvado seja o Senhor. E falei, filho, graças a Deus pela vida de vocês, que vocês estão criando esse ambiente de comunidade, de igreja, de santos, comunidade dos discípulos, onde os nossos filhos vão crescendo nesse bojo, nesse envolvimento e sendo abraçado pelo Evangelho. É isso, eu prefiro morar na casa do Senhor do que qualquer outra coisa. É isso que ele diz, eu posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É um lugar que eu tenho prazer, é um lugar que eu quero priorizar na minha vida. Aquele salmo que diz assim, prefiro estar à porta da tua casa do que nas tendas da perversidade. Hoje nós tivemos o falecimento, ontem, de um irmão da nossa igreja, o Ramon. Mas interessante que nós fomos no lugar onde estava sendo velado, tinha 5 velórios lá. Um suicídio, outro suicídio, o dele foi infarto e tinha uma mãe de santo. Mas o ambiente naquele lugar estava muito pesado. Mas como é diferente quando nós estamos junto com o povo de Deus. E a esperança, mesmo daquele que morre em Cristo, é bem diferente do que aquele que morre sem Deus. Naquele ambiente, eu não estava presente, mas isso na hora que apareceu, houve uma incorporação de uma entidade, entrou naquele lugar e as pessoas todas assustadas. Mas no velório do cristão, a presença de Deus, mesmo na dor, ela é diferenciada para aqueles que se amam. Mas Davi então diz, eu quero a tua presença, a comunhão, e essa é uma vida piedosa, mas eu quero contemplar, e a contemplação é um hábito piedoso, e você precisa aprender a contemplar, a observar, a parar silentemente. A lua está linda hoje, se você não percebeu, você olhe para a lua hoje, chegue na sua casa, eu tenho esse privilégio talvez de colocar à noite agora na varanda da minha casa, a rede, perto da mata e poder observar e contemplar, mas eu faço isso diariamente quando eu vejo os passarinhos, quando os passarinhos vêm ali comer a minha goiabinha, vêm comer a amora, até Ano Preto gosta de amora, então é importante você contemplar, e a Davi aqui diz que esta é uma prática muito importante, contemplar a beleza do Senhor. Eu aprendi esses dias, plantava a minha alface, arrumava a terra, fazia adubo, aguava, tudo bonitinho. Mas o infeliz do pardal, ele vinha e comia as folhinhas e não crescia. E estava quase que fechado, eu tenho o sombrite, mas eu falei, já sei o que eu vou fazer. E providenciamos um jeito de lacrar aquele lugar e ele não entra. E as alfaces estão bonitas. E eu aprendi, Senhor, se a gente não fechar as brechas, os pardais, os demônios da vida entram e destroem tudo. Por mais que você plante, que você regue, que você adube, se você permitir brecha na sua vida, Satanás, os demônios destroem tudo. Eles são um exemplo nessa parábola que eu estou dizendo para vocês dos pardais. Então eu preciso aprender a contemplar, a ver o Senhor em tudo isso. E Davi tira lição. Então separe esse tempo de silêncio, permaneça na presença de Deus e com Deus e contemple a sua presença. Mas no versículo 4 ele diz, meditar no seu templo. Que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Sabe aquele momento que você está parado e pensando? Esta é a ideia de Davi, buscar entendimento, é consultar o Senhor. Há uma música que cantávamos dizendo assim, fala comigo, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Quero meditar no Senhor. E aqui ele encerra com essa
adoração com louvor e adoração, porque um hábito piedoso é você louvar e adorar. Eu gosto muito de quando estou na academia e não tem ninguém, e aí a gente pode pôr o som no Bluetooth e aquele lugar fica impregnado da presença de Deus, você fazendo exercício e você adorando ao Senhor, e a gente curte isso. Você pode fazer da sua vida sempre um tempo de adoração. Você está no seu carro, se você quiser adorar, quiser falar em língua, se você é um crente mais avivado, fique à vontade, mas é um momento de você expressar, verbalizar diante do Senhor: quão grande é meu Deus. Senhor, louva a minha alma de todo o coração, meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. E um último hábito piedoso que Davi menciona aqui está no versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. O que ele está dizendo: Senhor, eu quero praticar esse hábito na minha vida da dependência, da obediência, da sujeição à tua palavra. E eu encerro. Se você precisa renovar a sua alma no divã de Deus, buscando a sua presença, acolha as palavras de encorajamento que os versículos 13 e 14 encerram. Eu queria que você olhasse para esses dois versículos. O grande detalhe é que você olha muito para as circunstâncias. Você olha mais para as circunstâncias do que para Deus, que está acima das circunstâncias. Você está olhando mais para o tamanho dos seus problemas, ao invés de olhar para o tamanho do seu Deus. E muita gente está entregando os pontos, muita gente está desistindo. 2 moços cometeram suicídio. E quantos? Nós temos visto isso no meio também da casa de Deus, gente com ideação suicida, por não conseguirem, quererem desistir. Então, meu amigo, não entrega os pontos. E você que está com essa ideia suicida, essa ideação no seu coração, não permita que Satanás coloque essa raiz e ela vingue na sua vida. Não entre em desespero, não se entregue ao medo, não seja pessimista e não seja um profeta do caos. Olhe para a vida com realismo, sim, mas sempre com confiança naquele que te fortalece. E não teria uma forma melhor de Davi terminar esse salmo dizendo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu amigo, acolha estas palavras nesta noite. Creia que a bondade do Senhor prevalecerá. O mal não vai triunfar. Quem vai triunfar é o bem. A bondade do Senhor vai prevalecer. Creia nisso. E Davi tem essa convicção: eu creio. Eu creio que as coisas boas, a justiça, o bem, a alegria vai prevalecer na terra dos viventes, no mundo dos mortais, na vida humana, na sociedade e na comunidade. Deus, permita que eu veja isso. E Ele também recomenda: espera pelo Senhor. Há um detalhe aqui. Ele repete. Se chama isso na poesia hebraica de paralelismo poético. Ele fala: espera no Senhor, espera pois pelo Senhor. Ele encerra esse versículo 14, porque ele quer enfatizar. E o primeiro, espere, significa confia, aguarda, entrega. Mas o segundo, espere, mesmo quando for difícil, continue esperando, porque esperar não é fácil. Mas aguarda. Mas não é uma espera passiva, mas é uma espera confiante. Não desista no meio do processo. Outra recomendação, e eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: tem bom ânimo. Não é tem bom ânimo, tem bom ânimo. Não desanime diante do silêncio. Gosto muito de um filme que fala sobre Deus. Deus não existe, era uma dificuldade na universidade. E aí a professora está dando ou o professor está dando uma prova, e o aluno pergunta. E aí a resposta foi a seguinte: o professor nunca ensina na hora da prova. O que ele quis dizer é o seguinte: quando você está na hora da prova, Deus não vai falar nada, vai ficar quieto. Que Ele nunca fala na hora da prova, mas Ele está realmente aferindo a sua fé. Tenha bom ânimo, meu irmão. Fique firme, anime o seu coração, renove a sua força. Levanta da cama, saia do quarto escuro. Não é pensar positivo ou esforçar-se sozinho, mas é renovar a coragem na presença de Deus e nas promessas de Deus. Essa foi a promessa para um jovem chamado Josué, jovem de 40 e poucos anos, quando diz: ser forte, ser corajoso, não te espantes, não temas, porque o Senhor é contigo.
Vai nessa tua força, Gideão, homem valente. O ânimo vem do fato de Deus estar com a gente e não das circunstâncias. Então, meu amigo, mantenha a fé, o coração, mantenha o seu olho fixo em Deus, não perca a coragem, mantenha viva a confiança, levante-se porque Deus está com você e fortifique-se. A última expressão que ele encoraja é: fortifique-se o teu coração, a sua mente, o seu interior, a sua vontade, exercite os seus músculos espirituais, crie resistência, não enfraqueça, não desanima, porque se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Salomão já declarou isso em Provérbios 24:10. Firme a sua esperança no caráter de Deus, e enquanto você espera, não se entregue ao medo. Talvez até uma notícia ruim que você recebeu sobre um diagnóstico. Meu irmão, não se entregue ao medo. Deus está agindo no processo e Ele vai fortalecer o seu coração. Renove a sua alma no divã de Deus. É sentar ali e escancarar a sua alma para Deus. E uma das formas de você abrir o seu coração é buscar a presença de Deus. Como eu faço isso? Quem é Deus para você? Ele é a minha salvação, a minha luz, a fortaleza da minha vida, a minha inspiração. Ele é a minha companhia, porque se falharem comigo, papai, mamãe, o cônjuge e os filhos me abandonarem no asilo, o Senhor vai me acolher. Ele vai estar comigo. Como eu faço? Eu preciso enfrentar as contrariedades. O dia mal vem. Eu preciso cultivar hábitos piedosos na minha vida. No divã de Deus eu posso orar, eu posso louvar, eu posso contemplar, eu posso meditar. Eu posso buscar a presença do Senhor, porque um dia na tua casa vale mais que em qualquer outro lugar. E eu vou receber sempre no meu coração essas palavras: creia que a bondade do Senhor vai prevalecer, tem bom ânimo, espera no Senhor e fortifique-se o teu coração. Quero convidar você a se colocar em pé. O Senhor Jesus experimentou tudo isso na vida dele. Por isso que o Senhor Jesus se retirava de vez em quando para os lugares a sós, para ficar no divã. E ele enfrentou o dia mal, ele enfrentou adversários, ele enfrentou tudo isso. Mas ele tinha hábito piedoso. E ele tinha a convicção de quem Deus era para ele. E uma das palavras de encorajamento que Jesus recebeu do Pai foi: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, ouve a nossa oração nesta noite. Eu creio que o Senhor tem tratado de almas machucadas aqui. O Senhor tem levantado gente hoje que se achava prostrada e desanimada, com medo, e olhando mais para os problemas e para as adversidades e contrariedades do que para o Senhor. Tira todo o medo e instala a confiança nesse coração perturbado. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.